Olá, sejam todos muito bem-vindos. Para você que está me conhecendo agora, eu me chamo Cristiane de Vasconcelos, sou terapeuta holística e psicanalista espiritualista. E esse vídeo que você está assistindo agora faz parte do curso gratuito de Fundamentos da Terapia Holística para o Autocuidado. Você encontra mais informações, o conteúdo programático e o link para se inscrever aqui abaixo na descrição desse vídeo. Na videoaula anterior, nós começamos a falar sobre saúde. E aqui, agora, nós vamos dar um passo além, porque nós vamos falar também um pouco sobre saúde, mas o nosso olhar nessa aula, nessa videoaula, vai estar voltado para a metafísica da saúde. Metafísica é tudo aquilo que transcende a natureza física das coisas. A metafísica vai além das questões materiais. Quando o assunto é saúde holística, nós não consideramos os sintomas como problemas em si. Vai parecer um pouquinho estranho, mas aqui dentro da abordagem holística, nós olhamos para os sintomas, nós consideramos os sintomas como uma parte da solução ou uma tentativa inconsciente de solução de um problema que está ali ainda mais enraizado, mais profundo, inconsciente, nas sombras. Eu vou falar um pouco mais sobre isso e vai ficar um pouco mais claro. Aqui, dentro da abordagem holística e para metafísica da saúde, nós consideramos os sintomas como uma tentativa de comunicação. Um sintoma é como um bilhetinho de amor, é um recado, é uma mensagem, é um sinal de alerta. Um sintoma é algo que diz: ei, olha aqui, olha para mim, olha para nós. Tem algo de errado que não está certo. Nós precisamos de ajuda, nós precisamos de atenção. Essa é a função do sintoma. Um sintoma é um sinal de alerta, é uma mensagem. Por isso que é muito arriscado e complicado quando você cria um hábito. Lembra? A gente falou sobre mentalidade lá na aula anterior. Quando você cria um hábito de assim que você sente qualquer dorzinha, antes mesmo de doer, você vai lá e toma um remédio, toma um analgésico. Ou então, quando você constantemente está apresentando sintomas e é uma coisa que já está ali recorrente e você vai e se automedica. Quando você silencia os teus sintomas, ou porque você está ignorando, ou porque você está tomando remédios, remediando, é equivalente a você silenciar uma mensagem ou um grupo, um contato lá no WhatsApp, sabe? A pessoa vai continuar mandando mensagens, só que se você apenas silenciou, você não vai receber e a mensagem está sendo enviada. E isso vai muito provavelmente se tornar um problema para você lá na frente muito maior. E se você de alguma forma encontra uma maneira de dar um bloco nesse sintoma, essa mensagem, esse alerta, essa tentativa de comunicação que vem do seu corpo ou do seu campo para você mesma, vai ter que encontrar uma outra maneira de se expressar e de se manifestar. Por isso que às vezes acontece da pessoa, enfim, tá se sentindo mal, e aí ela toma um remédio, um medicamento, ou algo acontece e aquilo some, mas dali a algum tempo algo acontece ou o mesmo sintoma reaparece. Por quê? Os sintomas, mais uma vez, são mensagens de alerta, é uma tentativa de comunicação do teu campo, do teu corpo para você. Prestando o devido respeito, atenção e cuidado aos sintomas, aprendendo a perceber, a enxergar e ver além dos sintomas,
além daquilo que se manifesta na vida física, no corpo físico, na dimensão material, aí então sim nós podemos começar a desenvolver uma mentalidade de saúde, a verdadeira saúde, que é a saúde holística, a saúde integral. E aqui, sempre que eu falar sobre manifestação física ou sintoma físico, eu não estou falando única e exclusivamente do teu corpo físico, o teu corpo físico também. Mas aqui quando eu falo sobre saúde, lembra? Expliquei sobre isso na aula passada. A saúde holística é a harmonia entre todas as partes que constituem o mesmo todo. Então, quando nós falamos em saúde holística, estamos falando sobre a saúde do corpo físico, mas também estamos falando sobre a saúde das nossas emoções, da nossa mente, da nossa dimensão espiritual, mas também estamos falando sobre a saúde dos nossos relacionamentos, a saúde da nossa vida profissional, da nossa vida financeira, enfim, a saúde inclui tudo aquilo que faz parte da nossa vida. A saúde holística é integrativa. E se você prestou bastante atenção no que eu disse até aqui, você percebeu que eu disse que a metafísica da saúde vai além da dimensão física, vai além das questões materiais, mas sem de nenhuma forma ignorar ou negligenciar a dimensão física, aquilo que se manifesta fisicamente. Não é sobre isso que nós estamos falando. A metafísica da saúde não ignora aquilo que é físico, muito pelo contrário. Olha, considera, trata aquilo que é físico e vai além, transcende. Isso é metafísica da saúde. Isso é saúde holística. Isso precisa ficar muito claro desde o início. Porque se você ignorar uma dimensão, um campo de manifestação, você terá problemas. Você precisa, sim, olhar para todos os campos com a mesma importância, com o mesmo respeito e com o mesmo cuidado, sempre observando os sintomas, os sinais, as sincronicidades, aquilo que parece coincidência, porque tudo se relaciona com tudo o tempo inteiro. Lembra? Falamos sobre isso na aula anterior. Tudo se relaciona com tudo, e como tudo se relaciona com tudo o tempo inteiro, a comunicação acontece. Não existe apenas a comunicação verbal, existem infinitas formas de comunicação, e os sintomas, sim, também, os sintomas são formas de comunicação. Nessa aula sobre metafísica da saúde, nós vamos falar sobre alguns dos principais aspectos da mente, vamos falar sobre psiquismo, sobre o processo de somatização, sobre distúrbios psicossomáticos, sobre os principais padrões psíquicos, tá? Emocional e mental, que de forma mais ou menos inconsciente causam, geram, provocam desequilíbrios, distúrbios, sintomas ou doenças, não apenas no nosso corpo físico, mas também em todos os outros corpos ou campos da nossa vida. Assim, por acaso, você já ouviu a expressão mente sã, corpo são ou vice-versa? Esse ditado, que faz parte da sabedoria popular, fala sobre a ligação que existe entre o nosso corpo e a nossa mente. E aqui eu incluo também as nossas emoções, porque o processo emocional está diretamente relacionado com a produção de hormônios e a liberação de neurotransmissores, que são os responsáveis pelo funcionamento de todo o nosso organismo. Essa ligação que existe entre corpo, mente e emoções, e eu diria também espírito, já é algo conhecido há muitos anos, há milhares de anos.
essa relação, esse relacionamento, essa ligação faz parte do conhecimento, da sabedoria ancestral da humanidade. Mas, mais especificamente, essa relação entre corpo, mente e emoções vem sendo, nos dias de hoje, cada vez mais percebido. Isso vem sendo percebido, observado e cientificamente comprovado. O fato é que nós somos seres holísticos. Não tem como tratar o ser humano como partes desconectadas, porque está tudo conectado. Por isso que é importante a gente tratar a nossa saúde de forma holística, de forma metafísica. Não tem como olhar, tratar só o corpo físico e negligenciar as emoções e a mente. Não dá para fazer isso. O lado bom disso é que quando você passa por um tratamento, por exemplo, emocional, todo o resto vai receber algum tipo de benefício. Você passa por um tratamento terapêutico emocional, energético, por exemplo, o seu campo mental vai se beneficiar, o seu corpo físico vai se beneficiar, os seus relacionamentos, tudo. Essa é a parte boa. Quando você trata uma parte, você melhora, você desenvolve, torna aquela parte mais saudável, o todo vai se beneficiar. A parte ruim disso é que se uma parte tua está em sofrimento, em dor, doente, todo o resto também vai ser afetado por esse desequilíbrio, por esse distúrbio, por essa doença, por essa dor. Então, nós precisamos tratar a nossa saúde de forma holística, por esse motivo. E para que você possa começar a compreender a metafísica da saúde, que é o tema central dessa aula, você precisa ter alguma compreensão. Eu diria que uma compreensão um pouco mais ampla e um pouco mais profunda sobre a mente. Não dá para assimilar, para compreender a metafísica da saúde sem compreender o básico, o mínimo sobre os processos mentais. E esse é um assunto que, via de regra, a maioria das pessoas não aprendeu sobre isso, não entende o que é a mente. E por não compreender o que é a mente e como ela funciona, nós temos a tendência de negligenciar a importância e o poder da nossa mente. Então, eu vou falar primeiro sobre isso, porque aí sim você vai começar a entender a metafísica da saúde, aí eu vou poder começar a falar sobre os processos somáticos ou psicossomáticos, eu vou poder falar sobre os processos, os distúrbios psíquicos, sobre a causa, origem psíquica das doenças e principalmente sobre como a metafísica da saúde pode nos auxiliar a lidar com tudo isso. O nosso mundo, não só o nosso planeta, mas o universo é muito complexo. Eu sei que em alguns momentos as coisas parecem um pouco caóticas, parece até que tá tudo meio bagunçado, mas na verdade é tudo muito perfeito. Mas precisam existir regras para que o universo possa continuar existindo e não se destrua no processo da existência. Existem leis universais que sustentam a existência. E de acordo com o princípio do mentalismo, que é a primeira das leis herméticas, o todo é mente, o universo é mental. Aquilo que nós chamamos de mente é, na verdade, um campo, o campo mental. O campo mental se divide ainda em inúmeras, infinitas camadas ou dimensões mentais. Ou seja, a nossa mente se manifesta em infinitas
faixas de frequências vibracionais. Nossa, né? Quantas palavras difíceis e técnicas e meio chatas, né? Vou trazer aqui exemplos, porque senão fica uma coisa muito abstrata, muito subjetiva e você não vai assimilar, logo logo você vai esquecer. Através dos exemplos de imagens, isso vai ficar registrado em você com mais clareza e você dificilmente vai esquecer. Quando eu falo sobre camadas, eu imediatamente penso sobre bolo de chocolate, que é o meu preferido. Mas eu vou utilizar aqui uma outra analogia, eu vou utilizar aqui o exemplo do iceberg, que eu considero perfeito para falar sobre os principais aspectos da mente. O campo mental universal é como o oceano. E esse iceberg representa o campo mental de um indivíduo, de uma pessoa, que tem basicamente duas principais partes: a mente consciente, também chamada de corpo mental concreto, racional ou mental inferior, e a mente inconsciente, também chamada de corpo mental abstrato, causal ou mental superior. Nesse exemplo do iceberg, existe aquilo que é consciente, acima do nível da água, e existe aquilo que está sub ou abaixo da consciência, no inconsciente. Entre essas duas camadas ou dimensões, existe ainda uma faixa intermediária chamada de pré-consciente. A psicanálise chama tudo isso de aparelho psíquico, que é constituído ainda pelas instâncias psíquicas, o ego, o superego e o id. Mas como não existe separação, o oceano representa o inconsciente coletivo universal, do qual todos os icebergs fazem parte. Tudo está conectado, lembra? Uma outra analogia. Imagina um universo de total escuridão. Só existe escuridão. E no centro desse universo, uma vela se acende. Essa vela, então, passa a iluminar ao seu redor, até certo ponto, até onde a luz da vela alcança. E todo o resto continua sendo escuridão. E nós, observando essa imagem, nós não sabemos onde a escuridão termina. E assim como a gente não sabe onde termina a luz e começa a escuridão, porque a luz e as sombras se fundem. A chama da vela é a luz da consciência. A total escuridão é o inconsciente. E essa parte intermediária, onde existe luz na escuridão e escuridão na luz, é o pré-consciente. Não precisa se preocupar muito com os termos técnicos, as palavras difíceis. O mais importante é que você absorva a ideia, a compreensão, porque todo esse conhecimento já existe dentro de você. Enquanto eu falo, você não vai aprender, porque não existe nada que eu possa te ensinar. Eu estou aqui te ajudando a relembrar de algo que você já sabe. Então, a gente brinca aqui nesse meio que nós vamos fazendo downloads enquanto a gente vai entrando em contato com essas informações. Então, não leve nada ao pé da letra, não se prenda, nem se preocupe muito com termos técnicos. Foca a sua energia, a sua intenção em assimilar a ideia da coisa, porque aqui o nosso objetivo é o autocuidado. Você não vai lecionar, você não vai dar aula sobre esse assunto.
Mas o objetivo aqui é que você tenha uma compreensão básica. Tô falando isso só para você relaxar. Relaxa, relaxa que vem muito conteúdo por aí e eu quero trazer sempre da forma mais simples possível. Então não vai embora, tá? Faz de conta que eu sou um sintoma e olha para mim, me escuta. Tem uma mensagem para você e é importante. Sim, nós estamos falando sobre a mente, mas além dos aspectos mentais, ou seja, além do campo mental, existe também o campo emocional, que da mesma maneira se manifesta através de infinitas camadas ou dimensões ou frequências vibracionais. E aqui, quando eu falo em frequência vibracional, só para deixar bem claro e enfatizar, nós estamos falando sobre energia, que pode ser quantificada e classificada em hertz. Para cada pensamento que nós temos, existe uma ou mais emoções relacionadas. Os pensamentos provocam e nutrem emoções, assim como as emoções provocam e mantêm pensamentos. Então, o campo mental e o campo emocional, eles estão diretamente relacionados. O campo mental e o campo emocional funcionam juntos. Juntos, pensamentos e emoções constituem o nosso aparelho psíquico, a nossa psique. E o psiquismo, que é essa dança, esse jogo, essa dinâmica através da qual os nossos sentimentos, as nossas emoções e os nossos pensamentos se relacionam e se manifestam. Talvez você saiba disso, talvez não, mas nós, seres humanos, sabemos mais sobre o espaço do que sobre o fundo do mar. E da mesma maneira, nós, de um modo geral, temos mais conhecimento, né, ou autoconhecimento sobre aquilo que é consciente e muito pouco sobre aquilo que é inconsciente. Aquilo que é consciente é o principal objeto de estudo da psicologia. E aquilo que é inconsciente ou subconsciente é o principal objeto de estudo da psicanálise. Mas acontece que a parte consciente, ela é só a pontinha do iceberg. Representa aí aproximadamente 10% da nossa consciência, sendo bem generosa, tá? Porque é menos de 10%. E o resto, 90%, é inconsciente. E é lá no inconsciente que habitam, né? Onde estão as nossas sombras, onde existem partes nossas, criaturas, fractais, que sim, fazem parte de nós, de quem nós somos, mesmo que a gente não tenha consciência, mesmo que a gente não saiba, sim, o nosso inconsciente faz parte de quem nós somos. E basta você fazer uma comparação, 90%, 10%. Quem você acha que tem mais força? E aí, quem que é mais forte? Quem que é mais poderoso? O inconsciente ou o consciente? A gente vai falar um pouco mais sobre isso nesse momento. Você precisa entender a importância do inconsciente. Ele não pode ser negligenciado, mas o inconsciente tem uma função e o consciente tem outra função, e eles existem e trabalham juntos.
E muitas das coisas que acontecem na nossa vida, a maioria, grande parte, acontece de uma forma que a gente não entende por quê, mas isso vem de acordo com uma programação inconsciente. Lembra, mais uma vez, eu vou falar sobre a mentalidade, vou falar sobre o sistema de crenças, as crenças conscientes e também, principalmente, as crenças inconscientes. Eu quero que você observe de novo essa imagem. Eu quero que você perceba que você é todo o iceberg e também faz parte. Portanto, você é um fragmento ou um aspecto do próprio oceano. Porque em algum momento a água se congelou e se tornou um iceberg, certo? Da mesma maneira, em algum momento, o gelo vai se derreter e a água vai voltar para o oceano, vai retornar para o todo. Tudo está conectado, lembra? Tudo se relaciona com tudo o tempo todo. Quanto maior for a chama da vela, quanto maior for a luz da tua consciência, quanto mais você se iluminar, mesmo que você não possa enxergar toda a escuridão, maior vai se tornar o teu universo consciente. Isso é expansão da consciência. Isso é iluminação. E quanto mais você tornar consciente aquilo que era inconsciente, quanto mais você iluminar as tuas sombras, mais você vai descobrir em você recursos, ferramentas, dons, talentos, o potencial para manifestar a vontade do teu coração, o teu projeto de vida, que é aquilo que você veio fazer e é a única coisa que pode te fazer realmente feliz. Sim, é verdade que no nosso inconsciente é onde habitam, é onde se escondem os nossos monstros. E é por isso que em alguns momentos do processo terapêutico não é fácil. Fazer terapia nem sempre é um mar de rosas, mas lá no inconsciente, no subconsciente, é onde nós guardamos os nossos maiores tesouros. E Jung disse que até que você ilumine, até que você traga para a consciência aquilo que está nas sombras, no inconsciente, você vai chamar tudo isso que acontece na sua vida de destino, quando na verdade é apenas o teu inconsciente se manifestando na tua vida. E por esse motivo, por essa razão, que essa aula de metafísica da saúde, de saúde holística, tem o foco lá no inconsciente, nos conteúdos subconscientes. E agora que você já tem um pouco mais de consciência, um pouco mais de lucidez sobre o que é a metafísica da saúde, você já começou a compreender, você já começou a compreender o que é a mente, os principais aspectos da mente, como ela funciona, como ela se relaciona com o campo emocional. Agora sim, nós podemos começar a falar sobre a metafísica da saúde em si, sobre os processos somáticos, psicossomáticos, e esse é o assunto da próxima videoaula. Então, se você ainda não se inscreveu, clica no link que está aqui abaixo na descrição desse vídeo e se inscreva para que você tenha acesso aos conteúdos complementares e receba o link das próximas aulas. Eu te agradeço pela companhia até aqui e a gente se vê na próxima aula.